Então olha aqui, ó. Caso 5, mulher, 51 anos. Perceba que a faixa etária mudou completamente. A gente está falando aqui de um adulto de meia idade, é uma mulher. Isso é importante também, né? Um tumor que vai pegar bastante mulher, mas a verdade é que ele pega todo mundo, só tem uma certa predileção por mulher. Tá fazendo cefaleia progressiva, ou seja, cada dia a cefaleia tá piorando, piorando, piorando. E aí a gente vê os exames dela e a gente percebe que tem uma lesão aqui. Essa lesão ela tem um realce intenso pós-contraste. Parece até que ela está flutuando aqui, ó, entre os lobos frontais, mas ela não está flutuando não, tá? Ela está pegada aqui com a foice cerebral. E a foice cerebral nada mais é do que reflexão da meninge. Então, quando tem reflexão da meninge, aonde tem meninge, esse tumor aqui pode aparecer. Aqui nesse exame, na ressonância magnética ponderada em T2, eu estou vendo o tumor aqui. Eu percebo, vou dar uma ampliada aqui para vocês. Na verdade, eu vou dar uma passada. Ó. O tumor está aqui, tá? Um tumor hipodenso a discretamente hiperdenso, que realça avidamente pelo contraste, tem base dural. É um tumor que, quando ele se localiza junto das eminências ósseas, da base, como é que fala, rapaz? Dos ossos da base. Não é esse termo, deu uma bugada aqui no cérebro. Mas aonde ele se localiza perto do osso, ele pode induzir a hiperostose, que é um crescimento ósseo. Pode invadir calota em alguns cenários, é verdade lá. Ele tem... A verdade é que esse tumor aqui, ele tem infinitas formas de apresentação, tá? Eu vou falar mais disso aí daqui a pouco. Mas perceba aqui, ó, nesse T2 a gente vê o tumor aqui, a gente vê essas áreas lineares de hipossinal que saem de uma região de epicentro, uma região epicentral, em direção à periferia, que são vasos. Ah, João, mas por que tá pretinho? Porque esse exame não tem contraste, tá? Então, se a gente injetar contraste aqui, isso aqui que é vaso, ele vai começar a ter um sinal elevado. Na periferia do tumor, eventualmente a gente pode perceber essa rima de hipersinal, que é uma rima licórica, que é uma das coisas que sugere para nós que se trata de um tumor extraaxial. Então, eu estou com um tumor no meio do parênquima, mas estou dizendo, esse é um tumor extraaxial. Uma das coisas que me permitem afirmar isso é essa rima licórica. Outra coisa é perceber, ó, que a substância branca ela está meio que rebatida, ela está dobrada aqui, ó. Aqui não ficou bom. Mas é como se ela tivesse meio rebatida, meio dobrada, que é como se ele estivesse empurrando o córtex cerebral. E aí, entre o córtex e o tumor, é como se tivesse líquor aprisionado, fazendo esse aspecto de rima licórica. O córtex em si ele fica rebatido e espremidinho. E a gente vê esse aspecto característico que é chamado na literatura de aspecto de aros de roda. Aros de roda, o que é esse aro de roda? É o vaso, porque esse tipo de tumor ele tem uma vascularização característica, uma vascularização que tende a vir do centro do tumor para a periferia. E aí quando a gente injeta contraste, a gente vê, ó, esses vasos do centro do tumor indo para a periferia, aspecto de aros de roda. Outra característica marcante desse tipo de tumor, que não é exclusiva dele, mas que quando a gente vê, sugere bastante, é uma coisa que está bem descrita na literatura, é a presença de cauda dural, tá? Então é uma das coisas que confirma pra gente, ou pelo menos que favorece a possibilidade de ser um tumor extraaxial. Edvan, ele sempre vai estar em contato com o córtex. Por que sempre vai estar em contato com o córtex? Porque ele tem base dural, é um tumor extraaxial. Então, onde quer que ele esteja localizado, ele vai estar sempre espremendo o córtex.
O problema é que nem sempre é fácil perceber que ele é extraaxial, que ele está exprimindo o córtex. Muitas vezes a dúvida é muito grande, às vezes é impossível discernir se esse tumor de fato é extraaxial ou não. Às vezes parece que é intraaxial. Então a gente tem que conhecer vários desses aspectos que eu estou mostrando para vocês para ir juntando quebra-cabeça e discernir se é um tumor extra ou intraaxial. Então esse aqui é mais um aspecto que é a chamada cauda dural. A gente tem uma lesão, a gente tem um realce em cauda aqui ó, na periferia, na base dural. Então esse, gente, é o famigerado meningioma. Muitos de vocês talvez já tivessem percebido isso, mas a grande característica do meningioma, o que deve fazer você sempre pensar em meningioma, não é nada do que eu falei aqui, é o fato dele ser extraaxial. Ó, extraaxial. Não importa o aspecto. Se for extraaxial, meningioma sempre deve estar no diferencial. Tudo bem, se ele não tiver essas características, você não precisa colocar ele como primeiro diferencial. Mas meningioma ele é tão frequente, tão frequente, tão frequente e tem apresentações tão atípicas que mesmo que ele fuja completamente disso aqui que eu estou mostrando para vocês, ele sempre vai ser uma possibilidade nos tumores extraaxiais, beleza? Então, ó, você tá pensando estranha, lesão estranha ali, coloca o meningioma lá no finalzinho das hipóteses, mas pense em meningioma porque ele é muito, muito frequente, tá? Então, ó, características do meningioma na imagem. É um tumor extraaxial, primeira e mais importante. É um tumor com realce ávido e homogêneo pelo meio do contraste. Eventualmente não vai ser homogêneo, vai ser heterogêneo, pode ter lesões císticas, enfim, pode ter apresentação variada, mas classicamente é ávido e homogêneo. É um tumor que vai eventualmente apresentar essa rima licórica, mas nem sempre. Vai ser possível evidenciar essa dobradura da substância branca, mas nem sempre é fácil perceber. E vai ter eventualmente esse aspecto de aros de roda da vascularização que vai do centro para a periferia. Se ele estiver muito pertinho do osso, né, faz uma base dural ali, ele induz a uma reação de hiperostose e ele pode ter no pós-contraste o aspecto de cauda dural, que é como se fosse um realcezinho da dura que está ali pertinho dele. Nada disso que eu falei vai estar presente 100% das vezes. São achados clássicos, mas não são achados universais. E eventualmente você vai ter meningioma que não vai ter nenhuma dessas características. Por isso que ser extraaxial é talvez a característica universal assim. Existem meningiomas que nem sequer estão com epicentro extraaxial, ele parece envolver mais, invadir mais a calota do que qualquer outra coisa, como o Laerte bem falou.